Olá, pessoal. Então, hoje, na nossa aula focada em saúde e segurança do trabalho, nós vamos falar, então, do que são os acidentes de trabalho. Conforme a legislação da Previdência Social, o acidente de trabalho é aquele que ocorre em decorrência, né, ou pelo fato da pessoa estar trabalhando, né? Então, ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, né? E que provoca lesão corporal ou perturbação funcional. O acidente de trabalho, ele pode ocasionar a perda ou a redução da capacidade de trabalhar, seja permanentemente ou temporária, e em casos mais graves, leva então à morte da pessoa envolvida. Para a área de saúde e segurança do trabalho, por outro lado, que tem o foco na prevenção, um acidente de trabalho é todo e qualquer evento inesperado e indesejável que interrompe a rotina normal de trabalho, gerando perdas materiais, humanas ou de tempo. Então, são situações que são evitáveis. E esse é o foco, então, da prevenção da saúde e prevenção, né? Evitar a ocorrência de acidentes de trabalho. E para a gente evitar, então, a ocorrência de acidentes de trabalho, a gente precisa saber, então, quais são os fatores que contribuem para saber como que a gente pode tratar e evitar que os acidentes venham a acontecer, porque todo cuidado é pouco. Os acidentes de trabalho, eles podem ser ocasionados, em primeiro lugar, por condições inseguras. As condições inseguras são riscos que comprometem a segurança do trabalhador e estão relacionados ao ambiente de trabalho, tá? Quais são, então, esses tipos de riscos? São falhas nos procedimentos, são defeitos nos equipamentos ou nos maquinários, são métodos de trabalho inadequados, ou seja, estabelecer uma forma de trabalho que possa gerar futuros acidentes, né? Deficiências administrativas, ou seja, não ter um correto acompanhamento, né? De quais as situações que podem levar a acidentes e que devem, então, por isso, ser resolvidas, ou seja, não ter um gestor, não ter um corpo administrativo que acompanhe, por exemplo, a necessidade de troca de EPIs, a necessidade de sinalização, certo? Máquinas ou equipamentos sem a devida proteção, que então ficam expondo os trabalhadores, e também processos perigosos. Tudo isso, então, estão relacionados a condições inseguras, são aquelas que não estão na mão do trabalhador resolver, certo? O que leva, então, a condições inseguras? Elas podem ser ocasionadas por 3 fatores, legalmente falando, né? A condição insegura ela pode ocorrer por negligência, ou seja, não fazer o que precisa ser feito, não realizar reparos ou manutenções nas máquinas, nos equipamentos, nos procedimentos, né? Pode ser ocasionada por imperícia, que é quando falta, não são definidos os procedimentos de trabalho adequados e por conta disso, então, não são verificados que as condições podem levar a acidentes, né? E também pode ser ocasionada por imprudência, que vem a ser, então, o improviso, o famoso jeitinho. Vamos dar um jeito de fazer alguma coisa, mesmo sabendo que este não é o jeito certo, ok? Alguns exemplos, então, de condições inseguras, né? Aqui a gente vê um piso irregular, né? Então, foi improvisado, certo? De novo, o improviso, né? A imperícia, né? Foi improvisado aqui uma ponte que claramente não tem as condições necessárias, né? Como é que alguém vai passar aqui sem estar se expondo ao risco de cair no buraco, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de condição insegura. Isso aqui aconteceu na cidade de Santa Maria, certo? Aqui no Rio Grande do Sul.
O rompimento de uma adutora, além de deixar muitos habitantes sem água, colocou em risco tanto a segurança das pessoas que passavam no local, né? Pela falta de sinalização, vocês podem ver aqui, não há nenhum tipo de cordão de isolamento, né? Quanto dos trabalhadores que estavam realizando o conserto dentro da cratera, né? Sem escoramento, ou seja, pode-se ver, não tem aqui nenhum tipo de viga que possa escorar, e como já foi a adutora, né, é um lugar onde passa água, né, já houve o rompimento, e aqui a terra pode ocorrer novos deslizamentos a qualquer momento. Então a gente tem trabalhadores aqui dentro, né, que estão completamente desprotegidos caso venha a ocorrer algum deslizamento. Se a terra ceder aqui onde tem, né, o equipamento de escavação, ele pode então cair para dentro da cratera, né? E essa foto então foi feita por um técnico de segurança do trabalho, né, que viu a situação e identificou então todos os procedimentos inadequados. E isso é uma condição insegura de trabalho, ok? Outro exemplo aqui de condição insegura, né? Esse aqui aconteceu então em Nobres, né? No Mato Grosso, durante a execução de uma obra de duplicação de uma rodovia, o trabalhador foi içado por um guindaste, certo? E vocês podem ver, ele não está usando equipamentos de proteção, né? Ele utiliza a cinta acoplada ao equipamento como assento. Isso aqui não é para ele sentar, isso aqui seria para içar equipamentos, né? Também foi feito por um profissional da área de segurança, uma engenheira de segurança, certo? Então, vocês veem que são situações reais em que falta, então, a condição adequada de trabalho, né? Existe, né, no caso do trabalhador precisar ser içado como nessa situação, existem equipamentos que ele precisa usar, que estão previstos pelas normas, né, pelas NRs, e aqui a gente pode ver se a gente tem o link aqui, caso vocês queiram ver a foto mais de perto, ele não está usando nem capacete, né? Então, uma condição completamente inadequada. Além das condições inseguras, existem os atos inseguros, tá? Os atos inseguros se referem, então, a práticas do trabalhador, certo? São situações em que o indivíduo se coloca em risco, tá? E isso pode acontecer de forma consciente, ou seja, deliberadamente ele faz algo errado, como não utilizar os EPIs de maneira correta, ou ele faz de forma inconsciente, ele não se dá conta que ele está fazendo, ou ele não tem a informação de como que ele deveria proceder corretamente, tá? Alguns exemplos, né, de atos inseguros, né, e que são situações, às vezes, que a gente até faz no dia a dia, né, como, por exemplo, né, subir no telhado de uma casa sem cinto de segurança, né? Então, a pessoa está lá numa certa altura, né, correndo risco de acidente, porque, enfim, se vier a cair, a situação pode ser bastante grave, e ele não usa equipamento, né? Mas, enfim, ele só foi lá consertar uma telha, né? Então, são situações que muitas vezes as pessoas fazem, inclusive, no dia a dia. E isso é bem importante, gente, porque se a pessoa já tem essa cultura de fazer sempre pelo jeitinho, é assim que ele vai se comportar no trabalho, tá? A não observação de regras de segurança, então, mesmo que haja placa, né, só entre no estabelecimento usando máscara. A pessoa entra sem a máscara ou sem usar a máscara de maneira correta, como a gente vem vendo, né? Que envolve também não usar os EPIs. A máscara, né, na situação que a gente está vivendo, é um EPI, e não utilizar o EPI de maneira correta, né? Ou ainda, não informar a necessidade de troca de EPI. O EPI sofreu alguma avaria e a pessoa, né, o funcionário, né, não informa.
como ele é um equipamento de proteção individual, a gente já viu a responsabilidade pelo EPI é do trabalhador. Então, se ele sofreu alguma avaria, se ele está fora das condições de uso, é o trabalhador que tem que informar a empresa a necessidade de troca, né? O ato inseguro, assim como as condições, ele também está dividido em modalidades, tá? As modalidades do ato inseguro são a omissão, que é não cumprir as regras, deixar de fazer o que deveria. Por exemplo, o profissional da área de limpeza, serviços gerais, vai limpar o piso, lava o chão e não sinaliza que o piso está molhado. Ele está se omitindo, na verdade, ele está gerando um ato inseguro para as pessoas que ali transitam, né? Mas ele está se omitindo, certo? Também pode ser um ato inseguro por comissão. A comissão é fazer justamente o contrário do que deveria. Existe uma instrução, existe um jeito de fazer as coisas e ele vai lá e faz o contrário, certo? Como, por exemplo, no supermercado, né, no depósito, o profissional opera a empilhadeira mesmo sem ter feito o curso de operador de empilhadeira. Mas ele sabe dirigir, é fácil, né? E ele vai lá e opera. Então, ele está cometendo um ato inseguro por comissão, porque ele sabe que ele deveria ter uma capacitação para isso, tá? E existe também um ato inseguro por variação, certo? Que é fazer diferente do que deveria. E aqui, gente, a variação, né, dia a dia, né? Existe a faixa de pedestre, né, a faixa de segurança, existem as passarelas, né? E as pessoas fazem o quê? Atravessam fora, né, fora da faixa de segurança, passam por baixo das passarelas, né? Isto é ato inseguro por variação, ok? Aqui a gente tem, então, alguns exemplos também, casos reais, né, de atos inseguros, né? Então, o trabalhador aqui precisa, né, fazer um reboco na parede, é muito alto, né? Ele não tinha uma estrutura de andaime adequada, ele foi lá e empilhou algumas caixas de cerveja, colocou uma tábua ali em cima, que certamente não está preparada para o peso do trabalhador, mais o peso dos equipamentos, e ele está lá em cima, crente de que vai dar certo, né? Porque é rapidinho ele já vai descer, né? Ele que está se colocando num ato, ele que está se colocando numa situação de risco, certo? Então, isso é um ato inseguro. Aqui também outro exemplo acontecido no Rio Grande do Sul, em Tucunduva, né? Para efetuar a manutenção no alto de um armazém, o trabalhador colocou uma escada, certo? Dentro da pá da carregadeira. Outro trabalhador foi lá e o ergueu, né? Para ele conseguir chegar, então, no alto, no topo lá do prédio para fazer manutenção, né? Todas as possibilidades de dar errado, né? Todas, né? Não existe, né? Além disso aqui está completamente errado, né? A escada dentro da carregadeira, né? Ele não tem equipamentos de segurança, né? Que o suportem em caso de uma eventual queda, né? E as pessoas fazem, né? As pessoas fazem, né? É por isso que a média de idade das mulheres é superior que a dos homens, né? Porque se colocam nessas situações. E esse aqui é outro exemplo incrível, né? Precisava, então, erguer um maquinário, né? Não tinha um guindaste adequado, né? Então, a gente empilha a empilhadeira, certo? Então, utilizaram 2 empilhadeiras aqui, né, para fazer a movimentação dos materiais, né, e veja só, né, a quantidade de pessoas envolvidas, né, e as chances, né, de dar errado de novo, né, imensas, certo? Tudo isso aqui são atos inseguros, certo? Porque as pessoas estão vendo que está errado, ok? E aí aqui a gente tem uma situação muito similar àquela lá
do rompimento da adutora, né? Em que, na verdade, a gente tem um conjunto de atos e condições inseguras, certo? Aqui também, no Mato Grosso, né, na zona rural, Rondonópolis, os operários entraram num buraco, né, sem seguir nenhuma medida de proteção de acidentes. Faltam escoras, né, não tem aqui nada que proteja contra eventuais deslizamentos, né? A área não tem cordão de isolamento, vocês podem ver aqui as pessoas, né, chegam na beirada correndo risco de queda. E também os trabalhadores aqui não estão utilizando, né, o cinto de segurança que deveria, né, eles deveriam estar presos aqui por cintos, né, para, caso necessário, né, serem içados para fora de novo, né. Essa escada aqui não tem a menor condição, né, de ser algo utilizável, né, então é um conjunto, né, o ambiente, né, a condição insegura e mais as pessoas que não, mas eu consigo, né, deixa para mim que eu sou canhoto, né. Então, várias possibilidades de pessoas caírem, de soterrar esses trabalhadores aqui, conjunto de ato e condição insegura, tá? Importante a gente entender isso, porque os acidentes de trabalho, eles trazem consequências grandes, consequências sérias, né? A gente já viu em aulas anteriores, né, o impacto, já mostrei para vocês lá o observatório, né, da saúde e segurança do trabalho, né, os números que a gente tem, e as consequências, elas são graves tanto para a empresa quanto para o país, né, a nível país, né. Na empresa a gente tem, quando ocorre um acidente, isso afeta o clima psicológico, né, as pessoas ficam impactadas, poxa, né, tu vê fulano, né, sofreu um acidente, né, e isso afeta, né, os colegas, né, e isso interfere também na reputação da empresa, né, que passa a ser conhecida, né, de novo, né, Brasil a gente tem, né, o caso da Vale com Mariana, com Brumadinho, e fica, né, essa reputação, ok? Mas também tem consequências a nível material, né, acidentes menos graves, né, também geram consequências, né, porque a necessidade de parada, por mais, né, que o acidente ele tenha sido pequeno, né, em termos de impacto para o indivíduo, significa máquinas paradas, significa perda de produção, significa atrasos, certo? Significa perturbações técnicas, significa maiores custos, certo? Porque mesmo que o acidente tenha sido de pouca extensão, há que se dar o suporte para o trabalhador, então isso encarece o custo de plano de saúde, de medicamentos, certo? Então, se a empresa tem recorrentes acidentes, né, cada vez que ela vai fazer contratação de plano de saúde, o seu prêmio é maior, né, que é a franquia que a gente chama, né, então se há possibilidade de acidentes, então as seguradoras também encarecem o valor, então financeiro não gera problemas, são impactantes em todos os âmbitos. E a nível país, né, a gente também tem consequências, né, diminui o potencial humano, né, então os acidentes vão interferindo na capacidade das pessoas de trabalharem, certo? E aí tu vai tendo, né, pessoas que estão na faixa de pessoas economicamente ativas, mas que não estão em condições de trabalhar porque sofreram algum acidente, né? Isso faz com que essas pessoas, né, precisem de suporte. No caso do Brasil, isso é tudo via Previdência Social e SUS, porque são trabalhadores, são segurados, só que existe um custo de recuperação desse acidentado, né? Existe perda de produtividade,
Existem despesas de reeducação, porque tem que, o governo precisa, então, é papel, né, via Ministério da Saúde e do Trabalho, desenvolver as pessoas e capacitar para que elas consigam, então, trabalhar de maneira mais adequada. A pessoa que fica afastada do trabalho, né, ela tem uma diminuição da sua renda. Se ela tem diminuição da sua renda, ela tem diminuição do poder de compra. Se diminui o poder de compra, ela consome menos, isso tem impacto na economia, né? Imagine isso falando em termos de uma pessoa, mas a nível país, muitas pessoas, isso impacta grandemente. Então, por isso que todas as empresas precisam prover as condições adequadas, né? Monitorar as condições do seu ambiente de trabalho, mas também monitorar os seus trabalhadores para que eles, visando garantir que eles estejam, então, trabalhando conforme as diretrizes estabelecidas, e também precisa revisar constantemente, né, o seu modelo de trabalho para ver se continua sendo o plano mais adequado e se está atendendo também provendo condições de saúde e segurança adequadas. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigada.